Capítulo 8. Movimente-se. O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. Gostaria de poder dizer que adquirir riqueza foi fácil, mas não foi. Para responder à pergunta, como começo, apresento o processo mental que realizo diariamente. É realmente fácil encontrar bons negócios. Garanto isso. É como andar de bicicleta. Depois de alguma hesitação, vira um passeio. Mas quando se trata de dinheiro, é necessário determinação para ultrapassar a fase da hesitação. É uma decisão pessoal. Descobrir negócios únicos na vida, de milhões de dólares, exige que convoquemos o nosso gênio financeiro. Acredito que em cada um de nós reside um gênio financeiro. O problema é que ele está adormecido, esperando ser despertado. Está adormecido porque a nossa cultura nos educa para acreditar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela nos incentiva a aprender uma profissão para que possamos trabalhar pelo dinheiro, mas não nos ensina a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Ela nos ensina a não nos preocuparmos com o nosso futuro financeiro, que o governo ou a empresa em que trabalharmos cuidarão de nós quando chegar o dia da aposentadoria. Contudo, são nossos filhos, formados no mesmo sistema de ensino, que acabarão pagando por ela. A mensagem é trabalhar arduamente, ganhar e gastar o dinheiro, e, quando lhe faltar, sempre poderemos fazer um empréstimo. Infelizmente, 90% do mundo ocidental aceita essa teoria, simplesmente porque é mais fácil encontrar um emprego e trabalhar pelo dinheiro. Se não faz parte dessa multidão, eu lhe mostrarei os 10 passos para despertar seu gênio financeiro. São simplesmente os passos que seguir. Se quiser tentar alguns deles, ótimo. Se não, crie os seus. Seu gênio financeiro é suficientemente esperto para desenvolver sua própria lista. Conversado com um garimpeiro de 45 anos, no Peru, eu lhe perguntei por que tinha tanta confiança em encontrar uma mina de ouro. Ele respondeu: o ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. E eu diria que isso é verdade. Quanto a imóveis, posso sair qualquer dia e achar 4 ou 5 bons negócios em potencial, onde uma pessoa comum não encontra nada, mesmo procurando no mesmo bairro. A razão é que ela não dedica tempo para desenvolver seu gênio financeiro. Ofereço a você os 10 passos a seguir, como um processo que pode ajudá-lo a desenvolver os dons que Deus lhe deu, que só você pode controlar. Ache um motivo além da realidade. O poder do espírito. Se perguntar à maioria das pessoas se desejaria ser rico ou financeiramente independente, a resposta é sim. Mas então vem a realidade. A estrada parece demasiadamente longa, com muitas montanhas a escalar. É mais fácil trabalhar pelo dinheiro e colocar o que sobra nas mãos de um corretor. Certa vez, conheci uma jovem que sonhava em participar da equipe olímpica de natação dos Estados Unidos. Ela acordava todos os dias às 4 horas para treinar durante 3 horas antes de ir à faculdade. Não ia a festas com os amigos nas noites de sábado. Tinha que estudar para obter notas altas como todo mundo. Quando lhe perguntei o que a levava a essa ambição e a esse sacrifício sobre-humano, simplesmente respondeu: faço isso por mim mesmo e pelas pessoas que amo. É o amor que me leva a superar obstáculos e dificuldades. Uma razão ou um propósito são uma combinação de alguns quero e alguns não quero. Quando as pessoas me perguntam qual a razão que me levou a querer ser rico, digo que foi a combinação profunda e emocional dos quero e não quero. Listarei alguns. Primeiros não quero, pois são eles que criam os quero. Não quero trabalhar a vida inteira. Não quero o que meus pais aspiravam para mim, que era segurança no emprego e uma casa em um bairro de classe média alta. Não quero ser um empregado. Odiava quando meu pai não assistia aos meus jogos de futebol porque estava ocupado com a sua carreira. Odiava ver o meu pai trabalhando arduamente, e o governo levando boa parte do que tinha obtido. Quando morreu, ele não pôde nem mesmo deixar para os filhos aquilo pelo qual tinha trabalhado tanto. Os ricos não fazem isso. Eles trabalham com afinco e deixam um legado para seus filhos. Agora os quero. Quero ser financeiramente independente para viajar por todo o mundo e viver o estilo de vida que gosto. Quero fazer isso ainda jovem. Quero ser simplesmente livre. Quero controlar meu tempo e minha vida. Quero que o dinheiro trabalhe para mim. Essas são minhas razões emocionais
profundas. Quais são as suas? Se elas não forem suficientemente fortes, então a realidade da estrada à frente pode ser maior do que os seus motivadores. Perdi dinheiro e tive vários fracassos. Mas foram essas razões emocionais que me mantiveram de pé e me fizeram prosseguir. Queria ser financeiramente independente por volta dos 40 anos. Mas precisei esperar até os 47. Com muitas experiências de aprendizado ao longo do caminho. Como disse, gostaria de dizer que foi fácil. Não foi. Mas também não foi árduo. Sem uma razão forte ou um propósito, qualquer coisa na vida é difícil. Se não tiver um motivo forte, continuar a leitura não faz sentido. Parecerá trabalhosa demais. Faça escolhas diárias. O poder da decisão. Esta é a principal razão pela qual as pessoas querem viver em um país livre. Queremos o poder da decisão. Financeiramente, com qualquer quantia de dinheiro que temos em nossas mãos, temos o poder de escolher nosso futuro como ricos, pobres ou classe média. Nossos hábitos de despesa refletem quem somos. As pessoas pobres têm simplesmente maus hábitos de gastos. Uma vantagem que eu tive quando criança foi a de que gostava de jogar banco imobiliário constantemente. Ninguém me disse que banco imobiliário era só para crianças. De modo que continuei jogando depois de adulto. Também tinha o pai rico que me mostrou a diferença entre um ativo e um passivo. Sendo assim, há muito tempo, quando ainda era garoto, escolhi ser rico. E sabia que tudo o que eu tinha que fazer era adquirir ativos legítimos. Meu melhor amigo, Mickey, tinha uma coluna de ativos que lhe fora dada, mas teve que optar por aprender a mantê-la. Muitas famílias ricas perdem os ativos na geração seguinte simplesmente porque não há ninguém treinado para ser um bom guardião deles. Muitas pessoas optam por não ser ricas. Para 90% da população, ser rico é aborrecimento demais. Então inventam coisas como: não estou interessado em dinheiro, nunca serei rico, não preciso me preocupar, ainda sou jovem. Quando tiver algum dinheiro, vou pensar sobre o meu futuro ou meu cônjuge cuida das finanças. O problema dessas afirmações é que elas roubam das pessoas duas coisas. A primeira, o tempo, que é o nosso ativo mais precioso. E, a segunda, o aprendizado. Só porque não tem dinheiro, não é desculpa para não aprender. Mas é uma escolha que fazemos a cada dia, do que fazer com o nosso tempo, dinheiro e com o que colocamos em nossa cabeça. É o poder da decisão. Todos nós temos escolhas. Escolhi ser rico e faço essa opção a cada dia. Invista primeiro em educação. Na verdade, o único ativo real que possui é sua mente, o instrumento mais importante que dominamos. Como disse, cada um de nós pode escolher o que põe em sua mente. Uma vez alcançada a idade suficiente, você pode ficar assistindo a TV o dia inteiro, ler revistas de golfe, fazer um curso de cerâmica ou de planejamento financeiro. Você escolhe. A maioria das pessoas simplesmente compram investimentos em vez de aprender a investir. Uma amiga minha, uma mulher rica, teve recentemente seu apartamento roubado. Os ladrões levaram seus aparelhos eletrônicos e deixaram todos os seus livros. Nós todos temos essa escolha. Novamente, 90% da população compra aparelhos de televisão e somente uns 10%, livros de negócios. Então, o que faço? Vou a seminários. Gosto quando eles duram pelo menos 2 dias porque gosto de me aprofundar em um tema. Em 1973, estava assistindo à televisão e vi o anúncio de um seminário de 3 dias sobre como comprar imóveis sem precisar dar entrada. Gastei os $385. E o curso me permitiu ganhar pelo menos os $2 milhões, talvez mais. Porém, mais importante, ele me deu vida. Não preciso trabalhar pelo resto dela graças àquele curso. Faço pelo menos 2 desses seminários por ano. Eu adoro audiolivros. A razão: posso facilmente voltar o que acabei de ouvir. Estava ouvindo um investidor dizer algo de que discordo completamente. Em vez de me mostrar arrogante e crítico, simplesmente escutei aquele trecho de 5 minutos pelo menos 20 vezes, talvez mais. E, de repente, mantendo a minha mente aberta,
Entendi por que ele dissera aquilo. Foi como uma mágica. Senti como se uma janela se abrisse para a mente de um dos maiores investidores do nosso tempo. Ganhei um conhecimento tremendo sobre os vastos recursos do seu conhecimento e experiência. Consequência prática. Ainda tenho a minha velha maneira de pensar e também uma nova para encarar o mesmo problema ou situação. Tenho dois pensamentos em vez de um. Mais de uma forma de analisar um problema ou tendência. E isso não tem preço. Hoje me pergunto muitas vezes, como Donald Trump faria isso? Warren Buffett ou George Soros? A única maneira pela qual posso acessar seu vasto poder mental é sendo suficientemente humilde para ler ou ouvir o que eles têm a dizer. Pessoas arrogantes e críticas são muitas vezes pessoas com baixa autoestima que têm medo de assumir riscos. Isso porque, quando aprendemos algo novo, precisamos cometer erros a fim de entender totalmente o que foi aprendido. Se leu até aqui, arrogância não é um dos seus problemas. Pessoas arrogantes raramente leem ou escutam especialistas. Por que o fariam? Elas são o centro do universo. Há pessoas inteligentes que discutem ou se defendem quando uma ideia nova se choca com o que pensam. Neste caso, sua assim chamada inteligência combinada com a arrogância se torna ignorância. Cada um de nós conhece alguém muito instruído, ou que se acha esperto, mas cujo balanço patrimonial mostra outra coisa. Uma pessoa verdadeiramente inteligente saúda as novas ideias, porque elas podem aumentar a sinergia de outras ideias acumuladas. Ouvir é mais importante do que falar. Se isso não fosse verdade, Deus não teria nos dado dois ouvidos e apenas uma boca. Gente demais pensa com a boca, em vez de ouvir para assimilar novas ideias e possibilidades. Discute-se em vez de se fazer perguntas. Penso em minha riqueza em longo prazo. Não sou partidário da mentalidade de milionário instantâneo como a de muitos compradores de bilhetes de loteria ou frequentadores de cassino. Posso comprar e vender ações, mas sempre adquiro conhecimento. Se quiser pilotar um avião, deve ter aulas antes. Sempre fico perplexo com gente que compra ações ou imóveis, mas nunca investe no seu maior ativo, sua mente. O fato de ter comprado um ou dois imóveis não o torna um especialista em imóveis. 3. Selecione amigos com cuidado. O poder da associação em primeiro lugar. Não escolho meus amigos levando em conta suas demonstrações financeiras. Tenho amigos que fizeram, de fato, voto de pobreza, bem como amigos que ganham milhões todo ano. O importante é que aprendo com todos eles. Agora, admito que há pessoas que procurei porque têm dinheiro. Mas eu não estava atrás do seu dinheiro. Queria o seu conhecimento. Em alguns casos, essas pessoas de vastas posses se tornaram amigos queridos. Mas nem todas. Há uma diferença que quero destacar. Observei que os meus amigos ricos falam de dinheiro, e não estou querendo dizer que se gabem. Eles se interessam pelo assunto. Já os amigos que têm dificuldades financeiras não gostam de falar de dinheiro, negócios ou investimentos. Muitas vezes, pensam que isso é deselegante ou vulgar. Ou seja, também aprendo com os amigos que têm problemas financeiros. Descubro que não fazer. Tenho vários amigos que obtiveram mais de $1 bilhão durante suas breves vidas. 3 deles observam o mesmo fenômeno. Seus amigos que não têm dinheiro nunca lhes perguntaram como conseguiram. Mas eles pedem duas coisas: dinheiro emprestado ou emprego. Aviso: não ouça as pessoas pobres ou apavoradas. Tenho amigos assim, e gosto muito deles, mas são chicken littles na vida. Quando se trata de dinheiro, especialmente investimentos, o céu está sempre caindo. Eles sempre sabem porque as coisas não funcionam. O problema é que as pessoas as ouvem, mas os que aceitam cegamente essas informações pessimistas são também pessimistas. E, como diz o velho ditado, diga-me com quem anda e lhe direi quem você é. Se assistir a canais de negócios na TV, verá que frequentemente apresentam mesas redondas chamadas de especializadas. Sempre há um participante dizendo que o mercado está a ponto de desabar e outro, que está em ascensão. Se você for esperto, ouvirá os dois. Mantenha sua mente aberta, porque ambos têm motivos válidos. Infelizmente, a maioria das pessoas ouve apenas os chicken littles. Tenho alguns amigos próximos que procuraram me fazer desistir de algum negócio ou investimento. Alguns anos atrás,
Um amigo me contou que estava empolgado porque descobrira um certificado de depósito que rendia 6% ao ano. Contei então que estava ganhando 16% com títulos da dívida de impostos prediais. No dia seguinte, ele me enviou um artigo que mostrava por que a minha aplicação era perigosa. Há anos estou obtendo os 16%. E ele continua com os 6%. Diria que o mais difícil quanto à formação de uma fortuna é ser fiel a si mesmo e estar disposto a não acompanhar a multidão. No mercado, é muito comum que essa multidão que chega tarde seja relegada. Se um grande negócio está nas manchetes, na maioria dos casos é tarde demais. Procure um negócio novo. Como dizem os surfistas, sempre há outra onda. As pessoas que correm e pegam a onda tarde demais são as que em geral se dão mal. Investidores espertos não se afobam. Se perdem uma onda, esperam pela próxima e se preparam. Isso é difícil para a maioria dos investidores porque comprar o que não é popular lhes parece apavorante. Os investidores tímidos gostam de acompanhar a multidão. Sua ganância os leva para as aplicações somente quando os investidores sábios já oferiram seus lucros e se retiraram. Investidores sábios aplicam quando o negócio ainda não é popular. Eles sabem que os seus ganhos são gerados quando compram e não quando vendem. Esperam pacientemente. Como já disse, não se afobam. Como um surfista, eles se preparam para a onda seguinte. Tudo é uso de informação privilegiada. Há formas de se obter informações privilegiadas que são ilegais e outras legais, mas de qualquer forma são informações privilegiadas. A única distinção é o quanto você está longe de estar por dentro. A razão pela qual quer ter amigos ricos que estão por dentro é que o dinheiro é feito aí. É informação fabricada. Você quer saber quando haverá a próxima subida, entrar e sair antes da queda seguinte. Não estou dizendo para fazer algo ilegal, mas quanto antes tiver acesso a essas informações, maiores são as chances de lucro com risco mínimo. Para isso existem os amigos. E isso é inteligência financeira. 4. Domine uma fórmula e, então, aprenda uma nova. O poder do aprendizado rápido para fazer o pão. Todo padeiro segue uma receita, mesmo que esta só exista em sua cabeça. O mesmo é válido sobre ganhar dinheiro. Muitos de nós já ouvimos a expressão, você é o que come. Eu tenho uma paráfrase, você se torna o que estuda. Em outras palavras, seja cuidadoso com o que estuda e aprende, porque sua mente é tão poderosa que você se torna aquilo que põe em sua cabeça. Por exemplo, se estuda culinária, tende a ser cozinheiro. Se não quiser continuar sendo cozinheiro, precisará estudar outra coisa. Quando se trata de dinheiro, as massas têm uma fórmula básica aprendida na escola. E essa é: trabalhe pelo dinheiro. A fórmula que vejo predominar no mundo é que todos os dias milhões de pessoas acordam e vão trabalhar, ganham dinheiro, pagam contas, conferem seus talões de cheque, compram alguns fundos mútuos e voltam ao trabalho. Essa é a fórmula, ou receita, básica. Se estiver cansado do que está fazendo ou se não ganha o suficiente, basta mudar a fórmula que usa para ganhar dinheiro. Quando eu tinha 26 anos, fiz um curso de fim de semana chamado Como Comprar Imóveis em Execução Judicial. Aprendi a fórmula. O passo seguinte foi ter a disciplina para pôr em ação o que tinha aprendido. É aí que a maioria das pessoas para. Durante 3 anos, enquanto eu trabalhava na Xerox, passava minhas horas de folga aprendendo a arte de comprar imóveis em execução. Ganhei vários milhões de dólares usando essa fórmula. Então, depois de ter dominado a fórmula, passei a procurar outras. Em muitos dos casos, não usei de forma direta a informação que obtive, mas sempre aprendi algo novo. Já fiz cursos destinados a corretores especializados em derivativos, um curso de negociação de opções de commodities e sobre a teoria do caos. Estava fora do meu ambiente, em uma sala cheia de pessoas com doutorado em física nuclear e ciência espacial. Contudo, aprendi uma porção de coisas que tornaram meus investimentos em imóveis e ações mais significativos e lucrativos. Muitas instituições comunitárias de ensino superior têm cursos de planejamento financeiro e aquisição de investimentos tradicionais. São lugares excelentes para se começar, mas sempre procuro a fórmula mais rápida. É por isso que,
com bastante regularidade. Faço mais em um dia do que muitas pessoas em toda a sua vida. Outra observação secundária. No mundo em rápida mudança dos nossos dias, a questão não é tanto o que você sabe, porque com frequência o que sabe já está ultrapassado. É a rapidez com que aprende. Essa habilidade não tem preço. É impagável para encontrar fórmulas, receitas, se preferir, mais rápidas de ganhar dinheiro. Trabalhar arduamente pelo dinheiro é uma fórmula velha nascida nos dias do homem das cavernas. 5. Pague a si mesmo em primeiro lugar. O poder do autocontrole. Se não consegue se controlar, não tente ficar rico. Talvez fosse bom entrar para a marinha ou alguma ordem religiosa para aprender a se controlar. É a falta de autocontrole que leva muitos ganhadores de loteria à insolvência pouco depois de terem ganhado milhões. É a falta de autocontrole que leva pessoas que acabaram de obter um aumento a comprar um carro novo ou fazer um cruzeiro. É difícil dizer qual dos 10 passos é o mais importante, mas de todos, este é possivelmente o mais difícil de dominar se não integrar a sua personalidade. Eu arriscaria dizer que é a falta de autocontrole que se constitui no fator número 1 a separar ricos, pobres e a classe média. Dito de forma simples, pessoas que têm baixa autoestima e pouca tolerância à pressão financeira não poderão nunca ser ricas. Como já disse, uma lição aprendida com o pai rico foi que o mundo vai bater em você. Isso não acontece porque as outras pessoas são ruins, mas porque os indivíduos não têm autocontrole e disciplina. Quem não tem força interior muitas vezes se torna vítima daqueles que a têm. Nos cursos para empreendedores em que leciono, lembro constantemente aos participantes de que não devem focar seu produto, serviço ou atividade, mas o desenvolvimento de habilidades de gestão. As 3 habilidades de gestão mais importantes para se iniciar um negócio próprio são: 1. Fluxo de caixa. 2. Pessoas. 3. Tempo pessoal. Diria que essas habilidades de gestão se aplicam a qualquer coisa, não apenas a empreendedores. As 3 influenciam a forma como você vive sua vida como indivíduo, como parte de uma família, um negócio, uma organização de caridade, uma cidade ou uma nação. Cada uma dessas habilidades é realçada pelo domínio do autocontrole. Não trato assertiva. Pague a si mesmo em primeiro lugar de maneira leviana. A citação "pague a si mesmo em primeiro lugar" vem do livro de George Clason, Tirhishestima em Babilônia, o homem mais rico da Babilônia. Em tradução livre, milhões de cópias foram vendidas. Mas embora milhões de pessoas repitam livremente essa afirmação poderosa, poucas seguem o conselho. Como disse, a proficiência financeira nos permite ler os números, e estes contam a história. Vendo a demonstração financeira e o balanço patrimonial de uma pessoa, posso ver facilmente se a pessoa que diz "pague a si mesmo em primeiro lugar" está praticando o que prega. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Comparemos então as demonstrações financeiras de pessoas que pagam primeiramente a si mesmas e as que não o fazem. Estude os diagramas e observe se pode notar algumas diferenças. Repito, tem a ver com o entendimento do fluxo de caixa, que conta a história. Muitas pessoas olham os números e perdem a história. Está vendo? O diagrama anterior reflete as ações de uma pessoa que opta por pagar a si mesma em primeiro lugar. Todo mês ela destina dinheiro para a sua coluna de ativos antes de pagar as despesas fixas. Embora milhões de pessoas tenham lido o livro de Clason e entendido a expressão "pague a si mesmo em primeiro lugar", na verdade elas o fazem por último. Agora, posso ouvir as reclamações daqueles que acreditam sinceramente em pagar as contas prioritariamente. Ouço todas as pessoas responsáveis que pagam suas contas no vencimento. Não estou dizendo para ser irresponsável e ignorá-las. Tudo o que digo é para agir como o livro diz: pague a si mesmo em primeiro lugar. E o diagrama anterior é o quadro contábil correto dessa ação. Se você pode realmente começar a compreender o poder do fluxo de caixa, perceberá rapidamente o que há de errado com o diagrama anterior, em que 90% das pessoas trabalham arduamente durante toda a vida e precisam de apoio do governo, a previdência social, quando não podem mais trabalhar. Kim e eu tivemos muitos corretores,
Contadores e gerentes de banco que tinham grandes problemas com a orientação do pague a si mesmo em primeiro lugar. A razão é que estes profissionais fazem de fato o mesmo que as massas. Pagam a si mesmos por último. Eles pagam a todos os demais primeiro. Houve momentos na minha vida em que por qualquer razão o fluxo de caixa foi bem menor do que as minhas contas. Ainda paguei a mim mesmo em primeiro lugar. Meu corretor e contador gritaram em pânico. Eles vão atrás do senhor. A Receita vai colocá-lo na cadeia. O senhor vai acabar com sua capacidade de tomar crédito. Vão cortar a eletricidade. Ainda assim, pago a mim mesmo em primeiro lugar. Por quê? Perguntará o leitor. Porque esse é todo o sentido da história de Tirishestimã em Babilônia. O poder do autocontrole e da força interior. E, como o pai rico me ensinou no primeiro mês em que trabalhei para ele, a maioria das pessoas permite que o mundo bata nelas. O cobrador liga e diz, pague. Ou então, um vendedor diz, coloque no cartão. Seu corretor imobiliário diz, vá em frente. O governo permite dedução do financiamento da sua casa no imposto de renda. É disso tudo o que o livro trata. Ter a garra para ir contra a maré e enriquecer. Você pode não ser fraco, mas quando se trata de dinheiro, muitas pessoas se deixam influenciar. Não estou falando para ser irresponsável. Não tenho dívidas no cartão de crédito, nem com a compra de supérfluos, porque pago a mim mesmo primeiro. A razão pela qual minimizo minha renda é porque não quero entregá-la ao governo. É por isso que a minha renda se origina em minha coluna de ativos por meio de uma sociedade anônima em Nevada. Se eu trabalhar por dinheiro, o governo pega. Embora pague minhas contas por último, tenho astúcia financeira suficiente para não me colocar em uma bola de neve. Não gosto de dívidas de consumo. Na verdade, tenho passivos que são mais altos do que os de 99% da população, mas não pago por eles. Outros o fazem, os locatários. O principal, então, para pagar a si mesmo em primeiro lugar é começar por não se endividar. Apesar de pagar minhas contas por último, me organizo para ter apenas pequenas contas sem importância, que terei que pagar. Quando eventualmente estou em um aperto, ainda assim pago primeiro a mim mesmo. Deixo que os credores, e até o governo, gritem. Gosto quando ficam zangados. Por quê? Porque eles me fazem um favor. Eles me inspiram a sair e criar mais dinheiro. Continuo pagando a mim mesmo primeiro, invisto o dinheiro e deixo os credores reclamarem. Em geral, acabo, de qualquer forma, pagando logo. Kim e eu temos excelente crédito. Apenas não cedemos à pressão e não gastamos nossa poupança ou liquidamos ações para pagar dívidas de consumo. Isso não é muito inteligente do ponto de vista financeiro. Para pagar com êxito a si mesmo em primeiro lugar, tenha em mente o seguinte: 1. Não se endivide demais. Mantenha suas despesas reduzidas. Forme seus ativos primeiro. Então compre uma casa maior ou um bom carro. Ficar preso na corrida dos ratos não é inteligente. 2. Quando estiver apertado de dinheiro, não se afobe e gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro. E então pague as contas. Você terá aumentado sua habilidade de ganhar dinheiro bem como sua inteligência financeira. Muitas vezes tive problemas financeiros e usei meu cérebro para criar mais renda, enquanto defendia firmemente os meus ativos. Meu contador gritava e procurava cobertura, mas eu parecia um bom soldado de cavalaria defendendo o forte dos ativos. Pessoas pobres têm hábitos pobres. Um mau hábito comum e errado é retirar dinheiro da poupança. Os ricos sabem que as poupanças só são usadas para criar mais dinheiro, não para pagar contas. Sei que isso parece cruel, mas, como já disse, caso não se mantenha forte, o mundo vai sempre bater em você. Se é do tipo que não gosta da pressão financeira, então descubra uma fórmula que funcione para você. Uma fórmula cristalizada é cortar despesas, pôr o dinheiro no banco, pagar mais do que o necessário em imposto de renda,
aplicar em fundos mútuos seguros e esperar sempre resultados medianos. Mas isso viola a regra de pagar a si mesmo em primeiro lugar. Este princípio não estimula a abnegação ou abstinência financeira. Não significa pagar a você mesmo primeiro e passar fome. A vida foi feita para ser desfrutada. Basta recrutar seu gênio financeiro para poder ter todas as coisas boas da vida, enriquecer e pagar contas, sem se sacrificar. E isso é inteligência financeira. 6. Pague bem a seus corretores. O poder do bom conselho. Muitas vezes vejo pessoas colocando um cartaz na frente de casa: proprietário vende. Ou vejo na televisão anúncios de discount brokers, corretoras onde o investidor paga uma corretagem fixa, independente do valor do negócio. O pai rico me ensinou a fazer exatamente o contrário. Ele acreditava que os profissionais deviam ser bem pagos, e eu adotei a mesma política. Hoje, tenho a meu serviço advogados, contadores, corretores de imóveis e de ações do que cobram caro. Por quê? Porque e destaco as pessoas forem profissionais, seus serviços devem render dinheiro para você. E quanto mais dinheiro ganharem, mais eu ganho. Vivemos na era da informação. A informação não tem preço. Um bom corretor deve lhe oferecer informação e dedicar tempo para instruí-lo. Tenho vários corretores dispostos a fazer isso por mim. Alguns me ensinaram quando eu tinha pouco ou nenhum dinheiro e até hoje trabalho com eles. O que pago a um corretor é pouco em comparação ao dinheiro que posso ganhar em consequência das informações que me trazem. Adoro quando meu corretor de imóveis ou de ações ganha muito dinheiro. Em geral, isso significa que ganhei muito dinheiro também. Um bom corretor, além de ganhar dinheiro para mim, me poupa tempo, como quando comprei um lote vazio por os $9.000 e vendi logo em seguida por os $25.000, de modo que pude comprar mais depressa o meu Porsche. Corretores são seus olhos e ouvidos do mercado. Eles estão lá todos os dias, e assim eu não preciso estar. Prefiro jogar golfe. As pessoas que vendem sua casa por conta própria não dão muito valor ao próprio tempo. Porque eu deixaria de gastar alguns dólares quando posso empregar esse tempo para ganhar mais dinheiro ou para estar com aqueles que amo? O que acho engraçado é que tantas pessoas pobres e de classe média insistem em dar gorjetas de 15% a 20% nos restaurantes por um mau serviço e reclamam de pagar a um corretor algo entre 3% e 7%. Elas gostam de dar gorjeta a pessoas que figuram na coluna das despesas e maltratam as que estão na coluna dos ativos. Isso não é inteligente do ponto de vista financeiro. Tenha em mente que nem todos os corretores são iguais. Infelizmente, em sua maioria, são apenas vendedores. Eles vendem, mas têm poucos ou nenhum imóvel próprio. Há uma grande diferença entre um corretor que vende casas e um que vende investimentos. E o mesmo se aplica a corretores de ações, títulos, fundos mútuos e seguros que se autodenominam consultores financeiros. Quando entrevisto algum profissional, procuro primeiro descobrir quantos imóveis ou ações possui e qual a alíquota de imposto que paga. E isso se aplica aos meus advogados tributaristas e ao meu contador. Uma das minhas contadoras tem seu próprio negócio. Sua profissão é a contabilidade, mas seu negócio são os imóveis. Eu tinha um contador que tinha uma pequena empresa de contabilidade, mas não tinha nenhum imóvel. Troquei, porque nós não gostávamos do mesmo tipo de negócio. Descubra um corretor que leve a sério os seus interesses. Muitos dedicarão seu tempo a instruí-lo, e podem ser o melhor ativo que você vai encontrar. Seja apenas justo e a maioria deles será justa com você. Se você se preocupar em cortar suas comissões, então como podem se interessar em trabalhar por você? É uma lógica simples. Como disse anteriormente, uma das habilidades gerenciais é a administração de pessoas. Muitos só conseguem gerir pessoas que consideram inferiores a si mesmos e sobre quem podem exercer poder, como subordinados em uma relação de trabalho. Muitos gerentes de médio escalão continuam nessa posição e não são promovidos porque sabem como trabalhar com pessoas que estão abaixo deles.
mas não com pessoas acima. A verdadeira habilidade consiste em administrar e pagar bem pessoas que são mais inteligentes do que você em alguma área técnica. É por isso que as grandes empresas têm conselhos administrativos. Você também precisa de um. E isso é inteligência financeira. 7. Seja um doador indígena. O poder do retorno. Quando os primeiros colonizadores brancos chegaram aos Estados Unidos, ficaram espantados com a prática cultural de alguns indígenas norte-americanos. Por exemplo, se um colono estava com frio, o indígena lhe dava um cobertor. Enganado achando que fosse um presente, o colono frequentemente ficava ofendido quando o indígena o pedia de volta. Os indígenas também ficavam perturbados quando constatavam que os colonos não queriam devolver o cobertor. É daí que se origina a expressão americana doador indígena. Um simples desentendimento cultural. No mundo da coluna de ativos, é vital para a riqueza ser um doador indígena. A principal pergunta do investidor sofisticado é: quão rápido terei o meu dinheiro de volta? Ele também quer saber o que poderá obter de graça ou o que se chama de participação nos lucros. É por isso que o retorno sobre o investimento é tão importante. A principal pergunta do investidor sofisticado é: quão rápido terei o meu dinheiro de volta? Por exemplo, descobri um pequeno imóvel, a alguns quarteirões de onde moro, que estava sendo executado judicialmente. O banco pedia os $60.000. E eu apresentei uma oferta de os $50.000, que foi aceita, simplesmente porque estava acompanhada de um cheque à vista no valor de os $50.000. Notaram que eu era sério. Muitos investidores perguntarão: você não estava imobilizando muito dinheiro de uma vez? Não seria melhor pegar um empréstimo? A resposta é: não nesse caso. Minha empresa de investimentos o aluga por temporada nos meses de inverno e obtém uns $2.500 ao mês durante 4 meses, quando os amantes da neve procuram o Arizona. Fora da temporada de férias, seu aluguel é de apenas os $1.000 mensais. Em cerca de 3 anos consegui meu dinheiro de volta. Agora sou proprietário desse ativo, que gera dinheiro para mim todos os meses. O mesmo se aplica às ações. Frequentemente, meu corretor liga e sugere que eu aplique uma considerável quantia em ações de alguma empresa que, segundo ele, está a ponto de fazer alguma coisa que aumentará o valor delas, como lançar um produto novo. Então, durante uma semana ou um mês, aplico meu dinheiro nessas ações, enquanto seus preços sobem. Depois, tiro aquela soma inicial e paro de me preocupar com as flutuações do mercado, porque tenho de volta meu dinheiro inicial e agora sou dono de um ativo que, tecnicamente, me saiu de graça. Sem dúvida, em muitas ocasiões perdi dinheiro, mas somente jogo com dinheiro que posso perder. Diria que, em uma média de 10 investimentos, faço uns 2 ou 3 gols de placa. 5 ou 6 não são lá essas coisas e perco em 2 ou 3. Mas limito minhas perdas ao dinheiro que apliquei neles naquele momento. As pessoas que odeiam o risco põem seu dinheiro no banco. E, em longo prazo, qualquer poupança é melhor do que nenhuma. Mas leva muito tempo para você recuperar seu dinheiro e, em muitos casos, você não leva nada de graça. Em todos os meus investimentos, precisa haver algo a mais. Algo de graça como um condomínio, um pequeno galpão, um lote de terreno, uma casa, ações ou um prédio comercial. E o risco deve ser limitado ou deve ser uma ideia de baixo risco. Há livros inteiros que tratam deste assunto. Então não me estenderei aqui. Ray Kroc, do McDonald's, vendia franquias de hambúrgueres não porque gostasse do sanduíche, mas porque queria os terrenos das franquias de graça. Assim, os investidores sábios devem dar mais atenção ao retorno sobre o investimento. São os ativos que você obtém de graça depois que recebe seu dinheiro de volta. Isso é inteligência financeira. 8. Use ativos para comprar supérfluos. O poder do foco. O filho de um amigo estava desenvolvendo um hábito desagradável de gastar demais. Aos 16 anos, naturalmente, desejava ter seu carro. A desculpa: os pais de todos os seus amigos tinham comprado um carro para os filhos. O garoto queria pegar suas poupanças e dar de entrada para o carro. Foi aí que o pai me procurou. Você acha que devo fazer o que ele quer ou deveria fazer como os outros pais?
e dar um carro para ele. A minha resposta foi: em curto prazo pode ser bom, mas o que você terá lhe ensinado em longo prazo? Você não pode usar seu desejo de ter um carro e incentivar o seu filho a aprender alguma coisa. De repente, se acendeu uma luz e ele foi correndo para casa. 2 meses depois, voltei a encontrar o meu amigo. Seu filho já está com o carro? Perguntei. Não. Mas lhe dei os $3.000 para comprá-lo. Falei para ele usar o meu dinheiro em vez do dele, reservado para a universidade. Você foi bastante generoso, respondi. Nem tanto. O dinheiro veio acompanhado de uma condição. Qual? Perguntei. Bom, primeiro jogamos o seu jogo Cashflow marca registrada. Jogamos e tivemos uma longa discussão sobre o uso sábio do dinheiro. Depois, fiz uma assinatura do Wall Street para ele e comprei alguns livros sobre o mercado de ações. E então? Questionei. Qual foi o ponto? Falei que os $3.000 eram dele, mas que não poderia comprar o carro diretamente. Deveria usar o dinheiro para comprar e vender ações, achar seu próprio corretor, e quando tivesse ganhando os $6.000, poderia usar metade para comprar o carro, e colocar o resto na poupança para pagar a faculdade. E o resultado? Continuei. Bem, ele teve sorte nos primeiros negócios. Depois perdeu tudo. Então começou a ficar interessado de verdade. Hoje, ainda lhe faltam os $2.000 e está mais interessado ainda. Leu todos os livros que dei e pegou outros na biblioteca. Lê avidamente o Wall Street, acompanhando os indicadores. Ele sabe que se perder dinheiro vai ter que andar a pé mais uns 2 anos. Mas não está preocupado. Já nem liga tanto para o carro, porque encontrou algo mais divertido para fazer. E o que acontece se ele perder todo o dinheiro? Perguntei. Aí vamos ver. Prefiro que perca tudo agora do que ter que esperar chegar à nossa idade para arriscar e perder. E, além do mais, esses são os melhores os $3.000 que gastei com sua educação. O que está aprendendo lhe servirá por toda a vida. E ele parece ter adquirido mais respeito pelo poder do dinheiro. Como já falei na sessão Pague a Si Mesmo em primeiro lugar, o poder do autocontrole. Se uma pessoa não domina esse poder, é melhor nem tentar enriquecer. Embora o processo de gerar fluxo de caixa a partir da coluna de ativos seja fácil, a força mental de direcionar o dinheiro é difícil. Devido às tentações externas, é mais cômodo neste mundo de consumismo torrar o dinheiro na coluna das despesas. A falta de motivação mental leva o dinheiro a fluir pelos caminhos de menor resistência. Esta é a causa da pobreza e dos problemas financeiros. Os exemplos seguintes ilustram a inteligência financeira necessária para fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro. Se eu der a 100 pessoas os $10.000 no início do ano, acho que ao fim do ano, 80 não terão mais nada. De fato, terão aumentado seu endividamento usando o dinheiro para dar entrada em um carro novo, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos ou em uma viagem de férias. 16 terão aumentado esses os $10.000 em torno de 5% e 10%. 4 terão aumentado a soma para os $20.000 ou para alguns milhões. Estudamos para aprender uma profissão que nos fará trabalhar pelo dinheiro. Na minha opinião, é também importante aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Gosto dos meus supérfluos tanto quanto qualquer outro ser humano. A diferença é que algumas pessoas compram seus supérfluos em prestações. É a armadilha de querer imitar o vizinho. Quando eu quis comprar um Porsche, o caminho mais fácil foi procurar o gerente do banco e conseguir um financiamento. Em vez de me preocupar com a coluna dos passivos, decidi me concentrar na dos ativos. Como de praxe, empreguei o meu desejo de consumir para me inspirar e motivar o meu gênio financeiro a investir. Constantemente, nos preocupamos com obter as coisas que desejamos em vez de nos concentrarmos em criar dinheiro. É mais fácil em curto prazo, porém, mais difícil em longo prazo. É um mau hábito em que incorremos como indivíduos e como nação. Lembre-se, o caminho mais fácil muitas vezes se torna o mais árido, e o caminho árduo, o mais aprazível. Quanto mais cedo você aprender a controlar o dinheiro e ensinar aqueles que ama, melhor. O dinheiro é uma força poderosa. Infelizmente, as pessoas usam esse poder contra elas mesmas. Se sua inteligência financeira for baixa,
o dinheiro escorrerá das suas mãos. Será mais esperto que você. E se o dinheiro for mais astuto, você trabalhará por toda a sua vida. Para ser o senhor do dinheiro, precisa ser mais inteligente do que ele. Então o dinheiro fará o que você mandar. Ele lhe obedecerá. Em vez de ser um escravo, você será o senhor. Isso é inteligência financeira. 9. Escolha os heróis. O poder dos mitos. Quando eu era criança, admirava muito Willy e mais. Ancaron e Yogi Berra. Eles eram os meus heróis e eu queria ser como eles. Seus cartões de beisebol eram meu tesouro. Queria saber tudo a respeito deles. E eu conhecia suas estatísticas, suas jogadas, quanto ganhavam e como tinham ascendido aos times profissionais. Como um garoto de 9 anos de idade, quando pulava para arremessar ou jogar na primeira base ou como receptor, não era eu. Eu fingia ser um famoso jogador de beisebol. A simulação é uma das maneiras mais poderosas pelas quais aprendemos. E muitas vezes perdemos isso quando adultos. Perdemos os nossos heróis. Hoje, observo os garotos jogando beisebol perto de casa. No quadra, não há um Joãozinho. Eles fingem ser os seus ídolos. Copiar ou emular heróis é um aprendizado poderoso. 20 anos atrás, novos heróis. Hoje, acrescentaria alguns nomes à lista, incluindo Davi Stockman e Jim Ricardes. Quando cresci, encontrei novos ídolos. Tenho heróis do golfe, imito as suas jogadas e faço o possível para ler tudo a respeito deles. Também tenho heróis como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros e Jim Rogers. Sigo suas estatísticas como fazia com os meus heróis do beisebol. Acompanho os investimentos de Warren Buffett e leio tudo sobre suas opiniões a respeito do mercado. Leio sobre Donald Trump, tentando descobrir como ele negocia e monta operações. Da mesma maneira que não era eu no campo de beisebol, quando estou no mercado ou fechando um negócio, estou agindo subconscientemente com a ousadia de Trump. Ou, ao analisar uma tendência, procuro pensar em como Warren Buffett teria feito. Tendo heróis, me aproprio de uma fonte imensa de gênio em estado puro. Mas heróis fazem mais do que simplesmente inspirá-lo. Heróis fazem com que as situações pareçam fáceis. Ao mostrar que é possível, nos convencem a querer ser como eles. Se eles conseguiram, eu também posso. Quando se trata de investimentos, há gente demais para complicar. Procure heróis que façam as situações parecerem fáceis. 10. Ensine e receberá. O poder da doação. Ambos os meus pais eram mestres. O pai rico me ensinou uma lição que me acompanha por toda a vida: a necessidade de ser caridoso e de doar. Meu pai instruído doava muito na forma de tempo ou conhecimento, mas quase nunca doava dinheiro. Ele costumava dizer que doaria quando tivesse algum dinheiro sobrando, mas raramente restava algum. O pai rico doava tanto dinheiro quanto ensinamentos. Ele acreditava firmemente na troca. Se deseja algo, primeiro você precisa doar, dizia sempre. Quando tinha pouco dinheiro, ele simplesmente doava dinheiro à igreja ou a alguma instituição de caridade. Se eu tivesse que passar apenas uma única ideia para o leitor, seria esta: sempre que sentir falta ou escassez de alguma coisa, doe. Antes, o que quer, e isso retornará para você aos montes. Isso vale para dinheiro, sorrisos, amor e amizade. Sei que muitas vezes doar é a última coisa que se deseja fazer, mas, para mim, sempre funcionou. Apenas acredito que o princípio da reciprocidade funciona, e dou o que desejo. Se quero dinheiro, dou dinheiro, e ele volta multiplicado. Se desejo vendas, ajudo alguém a vender, e as vendas aparecem para mim. Se desejo contatos, ajudo alguém a obtê-los, e, como em um passe de mágica, os contatos vêm para mim. Há muitos anos, ouvi algo assim: Deus não precisa receber, mas os homens precisam doar. O pai rico dizia com frequência: os pobres são mais gananciosos do que os ricos. Ele então explicava que, se uma pessoa era rica, era porque oferecia algo que os outros desejavam. Ao longo da minha vida, em todos estes anos, sempre que senti necessidade de dinheiro ou de auxílio, procurava no fundo do meu coração o que eu queria, e doava antes. Ao fazê-lo,
O que eu doava sempre retornava para mim. Isso me lembra a história do cara sentado com lenha nos braços em uma noite gelada. Ele gritava para a lareira à sua frente: "Quando me esquentar um bocado, põe um pouco de lenha dentro de você." Quando se trata de dinheiro, amor, felicidade, vendas e contatos, tudo do que a gente precisa se lembrar é de doar prioritariamente. Muitas vezes, apenas o processo de refletir sobre o que deseja e como poderia doá-lo para alguém desencadeia uma torrente de generosidade. Sempre que sinto que as pessoas não estão sorrindo para mim, simplesmente começo a sorrir e a cumprimentá-las. E, como por milagre, de repente há mais gente sorrindo à minha volta. É verdade que o seu mundo é apenas um espelho de você. Por isso, eu digo: ensine e receberá. Descobri que quanto mais sinceramente ensino aos que estão desejosos de aprender, mais aprendo. Se quiser aprender sobre dinheiro, ensine a alguém. Uma torrente de novas ideias e de distinções mais sutis surgirá. Houve momentos em que doei e nada retornou, ou em que o que recebi não era o que desejava. Mas, depois de refletir e examinar a minha alma, concluí que em vez de doar por doar, eu estava doando para receber. O meu pai pobre ensinava professores, e se tornou mestre dos mestres. O pai rico sempre ensinava aos jovens seu jeito de fazer negócios. Em retrospecto, foi a generosidade deles com o que sabiam que os tornou melhores. Há poderes neste mundo muito mais fortes do que nós. Você pode chegar lá por si mesmo, mas chegará mais rápido com auxílio desses poderes. Tudo o que precisa é ser generoso com o que tem, e os poderes superiores serão generosos com você. Seção de estudo. Capítulo 8. Lição número 8. Movimente-se. Capítulo 8. Lição número 8. Movimente-se. Resumo. Grandes negócios são fáceis de se encontrar. É como andar de bicicleta. Depois de alguns desequilíbrios, vira um passeio. Mas quando se trata de dinheiro, é necessária determinação para ultrapassar a fase de desequilíbrios. Você deve despertar seu gênio financeiro interior para encontrar bons negócios. A nossa cultura nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, que só precisamos achar uma profissão e trabalhar arduamente, e o governo cuidará de nós quando envelhecermos. A mensagem ainda é trabalhar com afinco, ganhar dinheiro e gastá-lo e, quando não for suficiente, sempre podemos pegar um empréstimo. E isso porque, para a maioria de nós, nosso gênio financeiro interior está adormecido. Mas devemos acordar esse gênio a fim de encontrar o negócio milionário das nossas vidas. É muito mais fácil encontrar um emprego e trabalhar por dinheiro, mas esse não é o caminho para a riqueza. Se quiser ir contra as massas, Robert mostra o processo mental que ele segue todos os dias. 10 passos que pode usar para despertar seu gênio financeiro. Siga os que quiser ou crie os seus próprios. Seu gênio financeiro está a postos. Ache um motivo além da realidade. O poder do espírito. Muitos desejam ser ricos ou financeiramente independentes, mas não conseguem porque a estrada para chegar lá parece muito difícil. Como um futuro nadador olímpico, que sacrifica tempo e vida social para ir à piscina e estudar bastante, as pessoas precisam de um objetivo ou de uma razão clara e forte para que superem os obstáculos. Uma razão ou propósito são a combinação dos quero e não quero, como a motivação de Robert para querer ficar rico. Primeiro, o seu não quero motiva os seus desejos. Ele não queria trabalhar por toda a sua vida. Não queria um emprego seguro e uma casa em um bairro de classe média alta, como seus pais. Não queria ser um empregado e se ocupar trabalhando em uma carreira, em detrimento do tempo com seus entes queridos, apenas para o governo tomar a maior parte do fruto do seu trabalho quando morresse, como aconteceu com seu pai. O que ele quer? Robert quer ser financeiramente independente para viajar ao redor do mundo enquanto jovem e viver a vida do jeito que ama. Ele quer ser livre e ter o controle do seu tempo. Quer que o dinheiro trabalhe para ele. Como Robert, você deve ter razões emocionais suficientemente fortes por trás do seu desejo de ser rico, para sustentá-lo durante os contratempos. Robert perdeu dinheiro muitas vezes, mas ele continuou, porque o seu propósito era forte o bastante. Ele queria ser financeiramente independente aos 40 anos, mas só o conseguiu aos 47. Enriquecer não era fácil,
Mas também não era assim tão difícil. Mas, se Robert não tivesse uma razão forte por trás dos seus propósitos, teria sido incrivelmente difícil. Se não tiver uma razão consistente, Robert pede para que interrompa a leitura ou parecerá muito trabalhosa. 2. Faça escolhas diárias. O poder da decisão. Você tem o poder da escolha diária de ser rico, pobre ou de classe média. Seus hábitos de consumo refletem quem você é. Os pobres têm maus hábitos de consumo. Há muito tempo, Robert escolheu ser rico. Seu amigo Mickey, depois de herdar uma coluna saudável de ativos, escolheu aprender a conservá-la, que não é a situação padrão quando famílias ricas passam os seus ativos para a geração seguinte. Muitas pessoas escolhem não ser ricas. Dizem a si mesmas que não estão interessadas no dinheiro, ou que são jovens e ainda não precisam se preocupar com isso, ou arrumam inúmeras outras desculpas. Mas esses pretextos lhe roubam o tempo, seu ativo mais precioso, e o aprendizado. Todos nós temos a cada dia a escolha do que fazer com o nosso tempo e dinheiro, e do que colocamos em nossos pensamentos. Robert escolhe ser rico, e toma essa decisão todos os dias. Ele exorta as pessoas a investirem primeiro em educação, já que a nossa mente é o nosso ativo mais poderoso. Assim que alcançamos idade suficiente, todos temos a escolha do que colocar em nossas mentes. Mas, em vez de escolher investir em aprendizado, muitas pessoas simplesmente compram investimentos. Para continuar o seu próprio aprendizado, Robert vai a pelo menos 2 seminários por ano. Em 1973, foi a um congresso de 3 dias sobre aquisição de imóveis sem entrada. Ele gastou uns $385 com o curso, e isso gerou pelo menos os $2 milhões e possibilitou que não trabalhasse mais pelo resto da sua vida. Robert também gosta de CDs e audiolivros, que permitem que possa revisar o que já ouviu. Certa vez, estava ouvindo um investidor do qual discordou, mas, após escutá-lo por cerca de 20 vezes, finalmente compreendeu por que o homem dizia aquilo. Ele conseguiu entender por que manteve sua mente aberta, mesmo que tenha originalmente discordado do investidor. E agora tem 2 maneiras de analisar problemas. O que é impagável. Robert escolheu ler e ouvir o que inúmeras pessoas pensam, de Donald Trump a George Soros, e isso lhe dá acesso ao poder mental delas. Quando se aprende algo novo, geralmente é preciso cometer erros para entender plenamente a lição. Pessoas arrogantes ou críticas têm medo de assumir riscos, então, normalmente não ouvem os especialistas. Não é uma questão de inteligência. Pessoas inteligentes podem ser ignorantes se combinarem suas espertezas à arrogância. Uma pessoa realmente inteligente, por outro lado, é aberta a novas ideias. Elas podem ser combinadas àquelas já acumuladas, e o resultado é grandioso. Ouça, aprenda, assuma uma postura de riqueza de longo prazo, não uma mentalidade de enriquecer rapidamente. Invista no seu maior ativo, sua mente, antes de investir em ações ou imóveis. 3. Selecione amigos com cuidado. O poder da associação. Robert aprende com todos os seus amigos, tanto com os que têm dinheiro buscando seu conhecimento, quanto com os que têm problemas financeiros. O último grupo ensina o que não se deve fazer. Ele diz que vários dos seus amigos que geraram mais de $1 bilhão relatam o mesmo fenômeno. Seus amigos que não têm dinheiro nunca perguntam a eles como fizeram isso. Pedem apenas um trabalho ou empréstimo, ou ambos. Robert nos adverte para não ouvir as pessoas pobres ou medrosas. Para elas, quando se trata de investimentos, o céu está sempre caindo. Elas sempre dirão que não vai funcionar. Qualquer quadro de especialistas tem alguém para dizer que o mercado está em queda ou em ascensão. Escute ambos, pois eles têm considerações válidas. Seja fiel a você mesmo e não vá com a multidão. Esta pode ser uma das partes mais difíceis na construção da riqueza. A multidão geralmente chega tarde demais a um bom negócio. Em vez disso, procure uma nova oferta, uma perspectiva que pode ser assustadora. Não espere o tempo do mercado. Prepare-se para a próxima onda. Investidores sábios compram investimentos quando não são populares. Sabem que os seus lucros vêm da compra e não da venda. Trata-se de informação privilegiada da forma legal. Ficar perto da origem da informação,
Ter amigos ricos que conheçam ou saibam onde o dinheiro está sendo criado. Procure saber sobre a próxima alta de mercado. Entre e depois saia do mercado antes da próxima queda. É para isso que os amigos são. E é para isso que a inteligência financeira serve. 4. Domine uma fórmula e, então, aprenda uma nova. O poder do aprendizado rápido. Seja cuidadoso com o que aprende, porque você se torna o que coloca na sua cabeça. As massas têm uma fórmula básica: vá para o trabalho, ganhe dinheiro, pague contas, salde os cheques, compre fundos mútuos e volte ao trabalho. Se não estiver ganhando o suficiente, precisa mudar a fórmula. Anos atrás, Robert foi a um curso de final de semana chamado Como Comprar Imóveis Executados Judicialmente. Ele aprendeu a fórmula e a colocou em prática, fazendo muitos milhões no processo. Ele foi, então, em busca de novas fórmulas. Nem sempre usava diretamente a nova informação, mas estava constantemente aprendendo. Muitas faculdades têm aulas sobre planejamento financeiro e aquisição de investimentos tradicionais. É uma boa maneira de começar, mas Robert está sempre procurando a fórmula mais rápida. Ele diz que é por isso que pode ganhar mais em um dia do que muitos levam a vida inteira. E não se trata apenas de fórmulas mais rápidas, mas de aprendê-las com mais rapidez. 5. Pague a si mesmo em primeiro lugar. O poder do autocontrole de todos os passos. O autocontrole talvez seja o mais difícil de dominar, se não for parte da sua personalidade. Mas a disciplina pessoal é o principal fator que separa os ricos dos pobres e da classe média. O mundo bate em você e o coloca contra a parede. E, se não tiver tolerância à pressão financeira, nunca se tornará rico. Robert ensina a estudantes em suas aulas de empreendedorismo que as 3 habilidades de gestão mais importantes para se começar um negócio são o fluxo de caixa, de pessoas e do tempo pessoal. Isso se aplica a qualquer um, não é exclusivo dos empresários, e cada uma dessas habilidades é aprimorada pelo autocontrole. Embora muitos repitam a afirmação, pague a si mesmo em primeiro lugar, poucos têm a disciplina para colocá-la em prática. Compare esses 2 diagramas. Siga o fluxo do dinheiro e veja como esses indivíduos pagam primeiramente a si mesmos, via investimentos na coluna de ativos, antes de pagar as contas. Isso não significa que suas contas não são pagas de maneira responsável. Só representa pagar a si mesmo primeiro. Você pode ver como pagar primeiramente aos outros deixa pouco ou nada a ser investido na coluna de ativos. Aconteceu com Robert e outras pessoas de haver momentos em que o fluxo de caixa não foi suficiente para lhes pagar antes de as suas contas. Eles pagaram primeiramente a si mesmos de qualquer forma. É preciso motivação interna quando os credores estão gritando, mas torna o investimento em ativos uma prioridade e o leva à riqueza. Para pagar com êxito a si mesmo em primeiro lugar. 1. Não se endivide demais. Mantenha suas despesas reduzidas. Forme seus ativos primeiro. Então compre uma casa maior ou um bom carro. 2. Quando estiver apertado de dinheiro, não se afobe e gaste suas poupanças ou investimentos. Use a pressão para inspirar seu gênio financeiro a descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro e, então, pague as contas. Você terá aumentado sua habilidade de ganhar dinheiro bem como sua inteligência financeira. Lembre-se de que esta regra não encoraja a abnegação ou abstinência financeira. Não significa pagar primeiramente a si mesmo e passar fome. A vida é para ser vivida. Se recrutar seu gênio financeiro, terá todos os prazeres da vida, ficará rico e pagará suas contas. 6. Pague bem a seus corretores. O poder do bom conselho. Muitas pessoas tentam economizar alguns dólares usando discount brokers, as chamadas corretoras de desconto, ou comprando sua casa por conta própria. Os profissionais não só otimizam seu tempo, mas também seu dinheiro. A informação é impagável. Um bom corretor deve lhe oferecer informação, da mesma maneira que o faz ganhar dinheiro. Aprenda com eles. Na verdade, o que paga a eles é pouco em comparação ao quanto de dinheiro pode ser ganho com a informação que lhe dão. Tenha em mente que nem todos os corretores são iguais. Entreviste-os e descubra quantas propriedades e investimentos têm. Encontre um com interesses semelhantes aos seus.
E trate-o bem. As empresas têm um conselho de diretores porque sabem o valor de ter pessoas mais inteligentes por perto. Você deve ter seu conselho também. 7. Seja um doador indígena. O poder do retorno. A expressão doador indígena originou-se de um mal-entendido cultural. Quando os primeiros colonos europeus chegaram ao Novo Mundo, se um colono sentisse frio, um indígena lhe dava um cobertor. O colono confundia com um presente e se ofendia quando o nativo pedia de volta. O indígena ficava chateado quando o colono não queria devolver. Houve um mal-entendido no sentido dessa transação. Em termos de investimentos e coluna de ativos, é fundamental ser um doador indígena, isto é, querer o seu investimento inicial de volta, e rápido. Um exemplo é um apartamento comprado por Robert por os $50.000 em dinheiro. Ele o alugou na alta temporada por os $2.500 e por os $1.000 no resto do ano. Em cerca de 3 anos, o imóvel se pagou. Essencialmente, os $50.000 originais de Robert voltaram para seu bolso. E, mês após mês, o ativo continua a gerar dinheiro. Alguns não gostam do risco e preferem manter seu dinheiro em uma poupança, mas lá o dinheiro fica parado. E eles também não têm a possibilidade de receber nenhum benefício com isso. Para cada um dos seus investimentos, Robert diz que deve haver uma vantagem, algo de graça, como um pequeno galpão, um pequeno terreno, ações e um imóvel. E deve haver um risco limitado. 8. Use ativos para comprar supérfluos. O poder do foco. Robert ama os supérfluos tanto quanto ao próximo. Mas ele não pega dinheiro emprestado por causa deles. Em vez disso, concentra-se na coluna de ativos para criar dinheiro para bancá-los. Ele mostra um exemplo de um amigo cujo filho adolescente queria um carro. Em vez de comprá-lo para ele ou deixar que usasse sua poupança para isso, seu pai lhe deu os $3.000, algumas orientações sobre o mercado de ações e lhe disse que não poderia usar os $3.000 para comprar diretamente o carro. Ele tinha que investi-los. E, quando tivesse os $6.000, poderia comprar o carro, e os $3.000 originais iriam para a poupança da faculdade. Embora o filho ainda tivesse que produzir esse ganho, seu interesse e aprendizado foram às alturas. Estava aprendendo uma lição para a vida: ampliar os seus ativos para que comprem as coisas que deseja. Desenvolver o fluxo de caixa na coluna de ativos é fácil na teoria. Difícil é a motivação mental para direcionar o dinheiro para o uso correto. Empréstimos são fáceis de maneira imediata, mas difíceis em longo prazo. 9. Escolha os heróis. O poder dos mitos. Uma das maneiras mais poderosas pelas quais aprendemos quando crianças é fingindo ser os nossos heróis. Robert faz o mesmo ainda adulto, embora os seus heróis tenham mudado. Em vez de fingir ser Willie mais no bastão, canaliza a bravata de Trump ao fechar negócios ou as habilidades analíticas de Warren Buffett ao observar tendências. Tendo heróis, alcançamos seu gênio e, como fazem as coisas parecerem fáceis, nos inspiram a tentar. 10. Ensine e receberá. O poder da doação. Robert aprendeu com o pai rico que doar dinheiro é uma forma de aprendizado. Ele diria: se quiser algo, primeiro precisa doar. Mesmo com o orçamento apertado, ele doava à igreja ou à sua instituição de caridade preferida. Sempre que sentir necessidade de algo, independentemente de dinheiro, um sorriso ou amizade, doe isso antes, que você receberá os montes. Isso também se verifica no ensino. Quanto mais ensina, mais você aprende. Ambos os pais de Robert são prova disso. Seja generoso com o que tem, e certifique-se de ter prazer nisso, e não de plantar apenas pensando em colher. Momento do hemisfério esquerdo. Use o autocontrole para pagar a si mesmo em primeiro lugar, a fim de priorizar o crescimento da sua coluna de ativos. Momento do hemisfério direito. Mantenha sua mente aberta a novas ideias e maneiras de agir. Isso adiciona sinergia às suas ideias já acumuladas. Momento subconsciente. Aproveite as razões emocionais profundas que o fazem desejar se tornar rico. Torne-as fortes. Vão ajudá-lo a superar os obstáculos na estrada para a riqueza. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo: o que Robert quer dizer nesta citação? E, por que ele diz isso?
Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. Sem uma razão forte ou um propósito, qualquer coisa na vida é difícil. Financeiramente, com qualquer quantia de dinheiro que temos em nossas mãos, temos o poder de escolher nosso futuro como ricos, pobres ou classe média. 90% da população compra aparelhos de televisão e somente uns 10% livros de negócios. Cada um de nós conhece alguém muito instruído, ou que se acredita esperto, mas cujo balanço patrimonial mostra outra coisa. Observei que os meus amigos ricos falam de dinheiro, e não estou querendo dizer que se gabem. Eles se interessam pelo assunto. Se estiver cansado do que está fazendo ou se não ganha o suficiente, basta mudar a fórmula que usa para ganhar dinheiro. Quem não tem força interior muitas vezes se torna vítima daqueles que a têm. Em muitas ocasiões perdi dinheiro, mas somente jogo com dinheiro que posso perder. O caminho mais fácil muitas vezes se torna o mais árido, e o caminho árduo, o mais aprazível. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo, e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Quais são as razões que o fazem querer enriquecer? Seus quero e não quero. Robert as acharia fortes o suficiente. 2. Seus hábitos de consumo refletem a vida que deseja? Se não, como mudá-los? 3. O que você escolhe colocar em seus pensamentos a cada dia? Quando foi a última vez que foi a um seminário ou leu um livro de negócios? Além deste, 4. O que aprendeu dos seus amigos sobre finanças? De bom ou ruim? 5. Você diria que seu autocontrole é forte o bastante ou precisa de um bom treinamento? 6. Você tem um conselho de diretores, corretores ou outros profissionais a que paga bem por suas informações excelentes e habilidades de fazer dinheiro na sua vida? 7. Você entendeu o conceito apresentado no passo 7? Se não, discuta-o com seu parceiro de estudos. 8. A última vez que adquiriu um supérfluo, como pagou por ele? 9. Quem é o seu herói financeiro? Como imita esta pessoa em suas ações?